Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do nesse vídeo, não é? Quem fala com vocês é o Radu. Bem-vindos para mais um vídeo do canal Leitor Beta. Já faz um tempinho que eu tô querendo trazer essa série e eu tirei inspiração novamente de outro canal. Vou estar deixando o link dele aqui embaixo. E sei que vocês também não estão reconhecendo muito bem o título desse vídeo, mas é mais uma série que eu tô começando no canal, dentre outras que eu já tenho e que ainda não comecei ou não tô dando continuidade. Mas calma, que eu vou dar continuidade sim e vou começar pelas mais antigas, que faz tempo que ainda não tem vídeo no canal. Primeiro, eu comecei essa série e não coloquei um vídeo avisando ela, pedindo opinião, porque, querendo ou não, eu sei que tem muitas pessoas, muitos autores iniciantes que acompanham o canal. Ou seja, eu falar pra vocês, eu dar referências como autores antigos, como eu vou fazer nessa série que eu tô pretendendo fazer de 25 vídeos, é muito mais interessante do que eu fazer um vídeo anunciando essa série. A do Percy Jackson eu não sabia se as pessoas iriam querer. Já essa, eu tô colocando a minha mão no fogo de que vocês vão querer, de que vocês vão gostar. Então, se vocês gostarem, vai dar um trabalho, dê um trabalhinho para poder pesquisar sobre isso. Deixe o seu like, porque vai ser uma série meio extensa, mesmo que as outras não tenham data estipulada para poder acabar. Essa vai ter data estipulada. Eu vou tentar fazer ela semanalmente. Pela primeira vez, vou tentar colocar um cronograma para mim. Então, já deixe seu like, deixe seu comentário sobre o que você achou, ok? Se você é escritor do gênero terror, se você é escritor do gênero horror, esse vídeo aqui é perfeito para você. Nesse vídeo eu vou falar sobre o escritor do século XX, um dos mais renomados e que mais inspirou a ficção científica e a ficção de outros mundos, de outros planos envolvendo terror e horror no século XX até o século XXI. Esse escritor se chama Howard Phillips Lovecraft, também é conhecido como H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft foi, você pode não lembrar desse nome, pode não conhecer, pode nunca ter lido um livro dele na sua vida, mas eu sei que você conhece o Cthulhu. E é esse monstro aqui que está aparecendo aqui do lado. Esse é o Cthulhu. Então, o Cthulhu, ele é um bicho que você já deve ter visto na sua vida. Esse bicho ele já foi representado em revistas, em filmes, catálogos de filmes antigos, em jogos, em milhares de lugares. O Cthulhu ele é uma criação do Howard Phillips Lovecraft, mesmo que de forma indireta foi o Howard Phillips que criou o Cthulhu. Ou, mais especificadamente, uma série de histórias, uma série de contos, uma série de historinhas que vão se ligando e que criaram algo chamado pelos fãs de H.P. Lovecraft de Os Mitos de Cthulhu. Mas bem, aqui a gente não está tanto para poder falar sobre a mitologia desses livros, até porque senão o vídeo ficaria muito grande. A mitologia dos livros de Howard Phillips Lovecraft, ou mais especificadamente dos contos dele, é uma mitologia muito extensa, é uma mitologia que exige tempo. Então nós vamos falar sobre, principalmente, Howard Phillips Lovecraft. Uma coisa interessante de ressaltar é que a forma como você vive sua vida é a forma como você escreve seu livro. Porque eu já falei isso milhares de vezes, e tem muita pessoa que esquece, muito escritor iniciante que esquece, mas os seus livros eles são retratos do que você é, do que você escreve. E mesmo que você não perceber, talvez as ideias do seu personagem ou dos seus protagonistas, elas refletem em você. Pelo menos um escritor na vida já criou um personagem que era quase sua fotocópia. Ele pensava da mesma forma, ele agia da mesma forma, ou ele era, o personagem ele talvez era o que o escritor queria ser. Escritores tendem a criar personagens assim. E com Howard Phillips Lovecraft, a forma que ele escrevia, os personagens que ele criava, não era diferente. O Howard Phillips Lovecraft, ele perdeu seu pai, eu não lembro exatamente quando, o pai dele morreu dentro dos manicômios. O pai dele enlouqueceu e morreu, deixando ele apenas sendo criado pela sua mãe. O Howard Phillips o HP, eu vou falar Howard Phillips senão é muito grande e eu tô me embolando já. O HP Lovecraft, ele teve uma vida meio conturbada. Aquela vida de tipo, eu não me importo com ninguém, não ligo pra ninguém, eu tô aqui no meu cantinho, escrevendo meu livrinho, você fica aí no seu canto também, fazendo o que você quiser fazer, e você não enche meu saco e eu não enche seu saco, entendeu? Ele nunca foi uma pessoa que
teve um convívio social. Ele não era aquela pessoa que chega na rodinha de amigos, todo mundo espera por ele, quando vão sair, marcam um rolê, aí ele não chega, fica marcando hora, da meia hora ele não chega. Lovecraft não era assim. Ninguém queria ficar perto do HP Lovecraft, ninguém ligava pra ele, ninguém ligava porque ele falava. E todo mundo achava que ele ia sofrer dessa maldição hereditária que parecia tocar a família dele, que era loucura. A mãe dele também enlouqueceu com o tempo. E depois que Lovecraft já tinha crescido um pouco, a mãe dele morreu. Também, não foi um manicômio, mas também de loucura. E não foi só depressão, foi uma série de coisinhas que matou a mãe dele. E HP Lovecraft, ele também tinha de tudo para poder sofrer isso. Ele também tinha de tudo para poder se tornar uma pessoa conturbada na vida pelo que ele sofreu e acabar morrendo como seu pai e a sua mãe morreram. Só que aí que vem o porquê um escritor é genial. HP Lovecraft, durante sua vida toda, ele escreveu muitos contos. E muito desses contos que HP Lovecraft escrevia, ninguém dava nada por eles. Na verdade, ele tinha alguma parcela de pessoas pequenas que até acompanhava os contos dele, até lia os contos dele, mas ninguém dava muito, ninguém realmente pagava muito. Se os contos de Lovecraft custassem uma quantidade, como posso dizer, significativa de dólares, ninguém ia escrever, ninguém ia comprar, tá ligado? Pessoas gostavam do conto, mas não davam tanto assim por ele. Foi assim quando Lovecraft lançou o seu primeiro conto que explodiu, entre aspas, que foi Dagon. Dagon é um conto pequeno de 6 páginas que Lovecraft escreveu. Esse conto ele narra que um naufrágio, que o cara foi capturado por navios germânicos, ele consegue se desvencilhar desses navios germânicos e ele chega a uma ilha. E nessa ilha ele vê que tinha um culto estranho, a uma espécie de deus, um monte de peixe morto, cheiro de podre. E quando ele percebe, ele se vê investigando a ilha, uma forma dele sair dali. E ele realmente consegue descobrir consegue descobrir aquele culto, mas não consegue ir mais a fundo. Ele não consegue também pesquisar sobre aquele cultuava, o deus que aquele culto cultuava, uma espécie de demônio, uma espécie de entidade. Ele não consegue ir a fundo. E isso foi o que fez Lovecraft estourar. E os outros contos, depois de Dagon, ou Dagon, da forma que você quiser chamar, eles seguiram a mesma lógica de Dagon. O que é a mesma lógica de Dagon? Foi isso que passou a se tornar os mitos de Cthulhu. Os livros de HP Lovecraft, eles propositalmente têm um buraco gigante na história. Como terror, como qualquer pessoa que escreve terror, eu sei que vocês colocam um buraquinho ali para poder fazer a coisa ficar um pouquinho mais real, deixar uma dúvida na sua cabeça. Livros tendem a fazer isso, livros de terror e horror tendem a fazer isso o tempo todo. Mas Lovecraft, ele faz isso de maneira tão especial que ele até dá uma explicação para isso. Ele fala que os seres que vieram de outro planeta, que eu vou explicar daqui a pouco, dar um resuminho, eles são tão complexos que eles não podem ser compreendidos por humanos. Ou seja, as dúvidas que você teve ao ler um conto do Lovecraft, elas não são erros do Lovecraft. Não é uma coisa que ele vai justificar daqui a 2, 3 contos. Não é que você não conseguiu entender, é que você não pode entender. Ele falou que existe uma bolha, em que a nossa sanidade mental está dentro dessa bolha. E existe um limite por ao qual a gente pode compreender o que a gente não pode compreender. E esses seres que estão adormecidos na Terra são seres que nós não podemos compreender. Se tentarmos compreender, nós somos engolidos pela loucura, a insanidade. Eu acho que o terror psicológico é o que mais se destaca nos livros de Lovecraft. Não é aquele terror que as pessoas elas fazem, aquilo que te dá um susto, como Resident Evil, como vou ver uns jogos que tem muito susto, Until Dawn. Não é aquele sustinho na hora, que mesmo você dando um pulo para trás na cadeira, depois de um tempo você vai ficar um tempo sem ter sustos. Ou você ficar com medo de ter um susto na hora. Tecnicamente, os livros de Lovecraft, eles não te dão sustos. As obras de Lovecraft não são criadas para te dar sustos. Nem os jogos inspirados em HP Lovecraft, eles não são criados para te dar sustos momentâneos. Eles são criados para poder você ficar sobre uma atmosfera psicológica. Como assim? Você fica sobre um terror o tempo todo. É uma sensação ruim que te engole. Você jogando um jogo inspirado em HP Lovecraft, Silent Hill, por exemplo,
Você jogando Silent Hill, você fica com aquilo toda hora. Silent Hill não te dá sustos, pelo menos os da antiga guarda não te dão sustos. Silent Hill, ele não te dá sustos, você não sai o bicho da porta e dá um susto do nada. Ele te exerce uma atmosfera de que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. E isso é o que os livros de H.P. Lovecraft fazem. Eles não te dão sustos. Eles te deixam sob uma atmosfera que te deixa desconfortável, como se aquilo fosse real de verdade. E a forma como H.P. Lovecraft escreve dá esse sentido de realidade. A forma como ele explica os buracos, a forma como ele explica a sua história, dá aquele sentido de realidade. Porque o H.P. Lovecraft, ele sempre consegue explicar toda a sua história, ele sempre consegue construir ela, mesmo sendo fantasia, ele consegue fatos concretos, realistas, para explicar o porquê aquilo é real. E mesmo assim, mesmo passado de tanto tempo depois da morte dele, ele não se tornou tão famoso assim durante a vida, mas sim após a morte. Mesmo passando tanto tempo após a morte dele, H.P. Lovecraft ainda é bem lembrado e bem respeitado. E até algumas aulas de roteiro, os livros de H.P. Lovecraft são usados para estudar, porque não existe livro melhor para poder você se aprender a fazer terror do que os livros de H.P. Lovecraft. E mesmo tendo passado um bom tempo depois que ele morreu, eu realmente recomendo você ler os contos da Darksider Books, para poder vocês se aprofundarem um pouco mais na obra de Lovecraft. E não é uma escrita... como posso dizer pra você, não é uma escrita tão cansativa assim. Você consegue entender as palavras. É como se realmente alguém estivesse contando uma história de terror pra você. Como seu avô, que fala bem formalmente, mas como se ele estivesse contando uma história de terror pra você. E você fica sobre aquela atmosfera ruim, aquela atmosfera de que, será que aquilo é verdade? Será que aquilo pode acontecer? Será que aquilo não pode acontecer? Os monstros, eles não são feitos para poder te dar sustinhos, para poder te fazer medo. Os monstros, eles são feitos para poder te colocar sobre uma atmosfera de horror, enquanto o H.P. Lovecraft narra o que ele quer narrar. E falando agora mais um pouquinho, antes de terminar o vídeo, um pouquinho mais sobre os mitos de Cthulhu. Cthulhu basicamente é um monstro que H.P. Lovecraft criou, um monstro entre aspas, que fala que esse monstro ele veio de um lugar muito distante do espaço para a Terra e ele governou a Terra durante um bom tempo. E agora que os humanos eles governam a Terra, o Cthulhu está adormecido. E de forma direta e indireta, o Cthulhu ainda mexe na Terra. Ele é um ser tão poderoso que mesmo debaixo do mar, mesmo abaixo dos continentes, ainda consegue exercer o seu poder sobre a Terra toda usando telecinese. E por isso as pessoas, de forma meio que indireta, elas fazem o que o Cthulhu quer e o que o Cthulhu manda, entendeu? E é umas coisinhas pequenas que o H.P. Lovecraft ele consegue explicar para poder falar que aquilo é influência do Cthulhu. São coisas que realmente acontecem. Tem um monte de coisinhas que o H.P. Lovecraft ele falou que a influência de Cthulhu ela ia acontecer na Terra, ela ia fazer na Terra, e depois de um tempo aquilo realmente aconteceu. E isso colocou as pessoas sob uma atmosfera de medo, tipo, será que isso é real? Será que não é real? É óbvio que eu acredito que não é real, mas será? Bem, é isso que eu queria falar pra vocês. Se você é escritor de horror, se você é escritor de terror, e realmente recomendo você a ler H.P. Lovecraft, até de ficção, porque H.P. Lovecraft também dá uma aula em questão de ficção. Se você quer ler alguma coisa que não seja H.P. Lovecraft, mas tenha a ver com H.P. Lovecraft, ou se você quer ver um jogo, quer jogar um jogo, ver um filme que tenha a ver com H.P. Lovecraft, vai estar aqui na descrição alguns nomes de filmes inspirados em H.P. Lovecraft e alguns jogos, como já listei, como Silent Hill, é um ótimo exemplo de jogo que segue a linha de medo do H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft ele deu um novo sentido à palavra medo, entendeu? O H.P. Lovecraft ele se coloca sob uma atmosfera completamente terror o tempo todo, até mesmo depois de você fechar o livro, você ainda continua sob essa atmosfera de horror. E sei que você pode estar dizendo, mas eu nunca vou conseguir escrever sobre H.P. Lovecraft. Bem, quem está dizendo isso é você, não sou eu. Talvez você consiga escrever como H.P. Lovecraft, ou talvez você consiga escrever melhor que H.P. Lovecraft depois que você descobrir o seu próprio estilo de escrita. Todo escritor escreve de uma forma diferente. Entretanto, nós temos que ter algum tipo de referência, não é? A referência que eu dou a vocês em questão de terror e horror é H.P. Lovecraft. Bem, esse foi o vídeo, deu muito tempo para poder editar ele, então espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like e para receber mais vídeos dessa série, não esqueça de se inscrever no canal. Bem, esse foi o vídeo. Valeu, pessoal. Fui.